Queridos irmãos da Igreja Vida Nova, nós vamos falar agora da segunda carta de Paulo para a Igreja de Coríntios. Eu só vou recapitular um pouquinho. O Novo Testamento pode ser dividido em três partes. A primeira parte é histórica, compreende os 4 evangelhos e o livro de Atos. Temos as cartas, ou as epístolas, e por fim nós temos as cartas de visão, que se resume no livro de Apocalipse. Nós entraremos agora, a partir das cartas de Romanos, as epístolas de Paulo. E por fim, nós teremos 2 cartas, que são de João, Pedro, Tiago. Das cartas de Paulo, nós temos as cartas que foram escritas durante as suas viagens, as cartas da prisão e as cartas pastorais, que foram escritas para Tito e para Timóteo. E também podemos dizer que seria como se fossem as cartas de despedidas, muito bonitas. As cartas de prisão são endereçadas a algumas igrejas e a algumas pessoas, mas nós vamos falar hoje das cartas que Paulo escreveu durante as suas viagens para as igrejas que ele fundou, exceto a igreja em Roma. Nós sabemos que desde que Paulo se converteu até a sua primeira jornada, levaram-se cerca de 10 anos. E nós sabemos que algumas cartas foram escritas logo após a sua primeira viagem. Por exemplo, a carta aos Gálatas. Depois, nós temos a primeira e a segunda cartas para a igreja de Tessalônica, que foi escrita logo depois que ele deixou a cidade de Tessalônica. E depois, algum momento X, que a gente não sabe muito bem, entre a segunda e a sua terceira viagem, ele escreveu a primeira carta e a segunda carta para a igreja de Corinto. E nós sabemos que Romanos foi escrito depois. A ordem da Bíblia, no Novo Testamento, ela não é a ordem temporal. Paulo, então, depois, ele é preso em Jerusalém, e aí ele vai ser preso numa prisão, escreve as cartas para Filemon, Colossenses, Efésios e Filipenses. Paulo, então, ele é liberado, mas infelizmente ele é novamente condenado. E aí ele escreve as suas últimas cartas, que são as cartas bem intimistas, dadas e direcionadas para Timóteo e Tito. Portanto, quando Paulo escreve as suas cartas, por exemplo, as cartas das suas viagens, são cartas em que ele vai enfatizar a teologia, a concretização de uma igreja. E ele tem um fundo muito evangelístico. Mas quando Paulo já está na prisão, ele vai escrever para as igrejas e para algumas pessoas uma carta de edificação. Ele já quer confirmar aquilo que já está estabelecido. E, finalmente, na sua última prisão, quer dizer, na segunda prisão que ele foi colocado pela segunda vez na prisão, ele sabia que ele não tinha mais jeito, que ia morrer, ele escreve as cartas de despedida, cartas que têm um cunho pessoal, e para as pessoas com quem ele queria deixar o seu legado para o futuro. Então, nós temos uma carta que tenta buscar a união, aqui, repreensão e consolo, e, finalmente, uma carta onde ele deixa um legado. Eu vou voltar a esses 3 tópicos bem no final da minha aula. Mas para a gente entender por que Paulo escreve essa carta para Coríntios, eu vou descrever aqui um pouquinho sobre as viagens de Paulo para nós entendermos por que ele teve que escrever essas 2 cartas. Nós sabemos que Paulo fez várias viagens, então a primeira viagem nós sabemos que Paulo vai fazer com Barnabé, e depois, a segunda viagem, ele vai fazer com Silas. E quando ele vai viajar
com Silas, ele vai fazer a sua primeira parada na Galácia, onde a Galácia, onde é os Gálatas, né? Onde ele vai, então, encontrar com os cristãos que ele já tinha estabelecido na primeira viagem às igrejas. E aqui nós temos a descrição de que Timóteo se ajunta com eles nessa região de Listra e Derbe. Aí ele vai subindo, vai chegando até Troade, e quando ele chega em Troade, aqui é quando Lucas entra, e eles estavam querendo ir para a Ásia Menor, mas Deus o proibiu. Então, ele chega até a região da Macedônia, onde nós temos, então, a história da Lídia, e onde ele tem a prisão, e quando ele é aprisionado, ele depois é liberto de um terremoto, ele vai, então, descendo até chegar em Tessalônica. Infelizmente, em Tessalônica, que dizem Atos 17:2, ele fica somente 3 sábados, porque os judeus fizeram um motim, e ele vai para Bereia, e lá de Bereia, ele vai para Atenas. Então, quando ele chega em Atenas, ele está esperando que o Timóteo e Silas possam descer e encontrar com ele. E depois que esse fato se concretiza, ele vai até a região de Acaia, a cidade de Corinto. Eu não vou repetir de novo a importância dessa cidade, que tipo de cidade, porque isso já foi falado na semana passada. Mas é aqui que Paulo fica 18 meses e ele conhece Áquila e Priscila, e são também fazedores de tenda. Ele fica muito amigo desses judeus, e aí, depois desses 18 meses, Paulo leva Áquila e Priscila e vão para Éfeso. E de Éfeso, Paulo volta, então, para a cidade de Antioquia, onde ele começa todas as suas viagens, que a sua igreja, que o manda, que o envia como o missionário, né? Então, ele volta à sua igreja matriz. Paulo, então, na sua terceira viagem, ele vai ficar em Éfeso 3 anos. Então, quando ele fica em Éfeso, lembra que nessa ocasião, Áquila e Priscila estão lá, Paulo com certeza faz uma viagem a Corinto. E aí, ele com certeza fez uma visita nada agradável. Nós já sabemos, na primeira carta de Corinto, que, na verdade, havia muita confusão e Paulo foi lá para resolver conflitos. E quando a gente está num conflito, ninguém gosta. Então, não foi uma visita boa, foi uma visita muito triste, uma visita dolorosa para Paulo. Então, Paulo, sabendo que a coisa não estava muito boa, ele escreve, então, nós não sabemos quando ele escreve isso, mas nós sabemos que ele escreve a primeira carta que se perdeu, ou que Deus não quis que nós tivéssemos contato. Então, quando nós estamos lendo a primeira carta de Paulo a Coríntios, na verdade, é a segunda carta. E aí Paulo fala que ele, entre a primeira e a segunda carta, Paulo faz uma viagem, e porque ele está em Éfeso, né, então 3 anos, tem muito tempo para poder ir, a gente não sabe quando ele foi a Corinto. E aí foi uma visita dolorosa, muito dolorosa. Tão dolorosa que Paulo, ele fica com muito pesar de ter que ir uma terceira vez. E, de fato, Paulo vai para uma terceira vez. Mas antes de ir, é como se você tivesse brigado com seu irmão querido. E você não sabe como ele vai te aceitar. Você não sabe se ele vai abrir a porta da sua casa quando você chegar até a casa dele. Então, Paulo faz uma estratégia. Porque Paulo sabe que está na hora de ele voltar para a igreja em Antioquia, mas ele precisa ir para Jerusalém, e nós sabemos que depois ele vai ser preso. Então, Paulo, ele faz uma estratégia, porque antes de voltar para ajudar os pobres em Jerusalém, o intuito de Paulo é coletar dinheiro. Então, Paulo, em vez de ir direto para Corinto pegar dinheiro, ele faz uma viagem que ele vai subir e ele vai fazer todo esse caminho bordeando de novo a região da Ásia Menor
da Macedônia, chegando até a Caia. Só que então ele manda uma carta para a igreja de Corinto, que é justamente a nossa carta que nós estamos tendo agora, que a carta que vai ser a quarta carta. A quarta carta é a nossa segunda carta. Por quê? Porque Paulo manda uma carta nesse tempo, provavelmente a carta que Tito vai levar. Essa carta a gente não sabe onde que foi parar. E aí, Tito vai voltar e vai se encontrar com Paulo nesse meio caminho. Então, Paulo vai subir por aqui e Tito vai voltar, encontrar com ele, e aí eles iam junto e voltarão junto, e de fato eles voltam, a gente sabe disso. No final da história, em Atos, está descrito que ele fica 3 meses aqui em Corinto para arrecadar o dinheiro que ele vai juntar e levar de volta para Jerusalém para ajudar os pobres, porque naquela ocasião Jerusalém estava com fome e eles estavam arrecadando dinheiro. Então, vou recapitular. Na segunda viagem de Paulo, Paulo funda a igreja de Corinto. E aí, Paulo, ele vai para a terceira viagem e fica em Éfeso. Desse período que ele está em Éfeso, ele faz uma segunda visita à igreja de Corinto. E nós sabemos disso por causa das cartas que ele escreveu. A segunda carta de Corinto é, na verdade, a primeira carta que está na nossa Bíblia, porque em 1 Coríntios 5:9, ele escreve que ele já tinha escrito uma carta anterior. E aí, como ele escreveu palavras duras, ele estava pensando, talvez eles não aceitem. Então, recapitulando, ele escreve uma carta para que Tito leve para a igreja de Corinto. E aí, Tito, ele fica lá um tempo, e aí ele se encontra com Paulo, numa região, provavelmente aqui na Macedônia, ou nós não sabemos se é em Filipe, um lugar, e aí Paulo fala, que legal, vocês vão me aceitar, bacana. Então ele escreve a quarta carta, que seria a nossa segunda carta de Corinto, e manda Tito ir à frente, falando para eles, olha, estou chegando, hein? Estou chegando. Então, essa carta, a quarta carta de Paulo, que é a nossa segunda carta, ele está, então, enviando via Tito de novo. Então, vamos recapitular. Tito veio para cá, Paulo subiu, foi arrecadando dinheiro, vai para cá, mas antes de vir para cá, Tito volta e falando, olha, pode ir, eu levei a sua terceira carta. Então, Paulo fica super feliz, saber que o Coríntios iam aceitá-lo de volta. Então, Paulo, o que ele faz? Ele escreve a quarta carta, que seria a nossa segunda carta da Bíblia, falando, estou chegando, e ele escreve uma carta belíssima. É uma carta autobiográfica, linda, onde Paulo abre o coração. E ele vai falar para eles que ele ama essa igreja, apesar das palavras duras. Porque tanto Paulo sofreu para poder dar a repreensão a eles, mas Paulo também os ama imensamente. Então, Paulo abre o seu coração. É a carta onde nós vemos todo o sofrimento de Paulo descrito de uma maneira aberta, muito bonita. E depois nós sabemos, em Atos 22:3, que ele passa 3 meses nessa região e finalmente ele volta para Jerusalém. E aí ele é preso. O que nós podemos aprender com a igreja de Corinto? Que, na verdade, nós podemos perguntar o que a igreja de Corinto é semelhante à igreja Vida Nova. O que Paulo quer dizer à igreja Vida Nova? Então, a sinopse dessa carta. Eu só vou citar isso, apesar de que eu sou do partido que não é isso. Algumas pessoas acham que a carta de Paulo, que nós temos a segunda carta, nós estamos falando, essa nossa segunda carta
seria a quarta carta, de fato, escrita, mas nós chamamos segunda carta porque é a segunda carta que ficou para a Bíblia. E alguns estudiosos acham que essa segunda carta é a junção da terceira e a quarta carta. Mas a grande maioria não acha isso, porque nós vamos ver que do capítulo 1 a 9, Paulo está no raciocínio, e de 10 a 13, Paulo muda radicalmente. Mas há alguns que falam que é uma junção de duas cartas, mas a grande maioria acha que esta é a quarta carta de Paulo, e nós perdemos tanto a primeira carta dele, quanto a terceira carta de Paulo. Os autores, nós sabemos que é Paulo e Timóteo, e provavelmente foi escrito em Filipe, onde Paulo estava esperando Tito voltar de Corinto com boas novas, e aí ele escreve uma quarta carta e fala assim, olha, prepara a grana, eu estou indo para coletar o dinheiro, que bom que vocês estão felizes de me aceitar, porque eu estava com medo, eu escrevi uma segunda e a terceira carta tão dura, vai saber se vocês vão querer me receber. E Tito chega e fala, olha, tá tudo ok, podem vir, eles estão te esperando. Então, aqui, a carta, ele vai falar em capítulo 7:7, que ele recebeu boas novas de Tito, que foi lá, provavelmente com a terceira carta, está voltando, me dando boas novas, e eu estou louco para ir visitá-los. Então, prepare o dinheiro que eu vou coletar para voltar para Jerusalém, dar dinheiro para os pobres, e vocês têm que tomar cuidado com os profetas que estão indo falando que eles são os super apóstolos, né? Então, o ênfase dessa carta é o ministério cristão. É que nós temos uma glória maior na nova aliança e que a glória do evangelho é exibida no nosso sofrimento, na fraqueza, quando a gente é perseguido. E Paulo escreve magistralmente, de uma maneira linda, ele abre o seu coração. E como ele quer reconciliar, como é importante. Como é importante eu dizer, eu te amo, meu irmão da Igreja Vida Nova. Eu suplico que me perdoem, Susan, se às vezes eu sou dura, se às vezes eu falo palavras, se às vezes eu não penso para falar. Eu aqui, diante de Deus e dos homens, eu suplico que vocês me perdoem. Então, Paulo também quer essa reconciliação, porque às vezes a gente fala palavras duras, às vezes eu estou 100% errado, mas às vezes eu estou 5% certo. E a gente tem que saber que no amor em Cristo a gente tem que ter reconciliação. E aí ele dá a lição de que dar aos pobres é uma expressão da generosidade, porque hoje temos, e amanhã podemos ser aqueles que precisam receber. Se vocês quiserem uma sinopse maior, isso aqui é lindo. Então, aqui está em inglês, eu peço perdão, mas no fundo é isso. O capítulo 1, ele dá uma introdução, né, falando, olha, que bom, Tito me deu boas notícias, eu estou indo, né? E ele conta por que ele não foi antes. E depois ele abre o coração do que é ser cristão. Ou seja, desculpa, do que é ser apóstolo, missionário, a beleza da palavra de Cristo, porque nós temos a nova aliança gloriosa, como é lindo a nova aliança, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, a velha aliança já se passaram, e eis que se fizeram novos, nós somos novos em Cristo, nós temos uma glória grande, maravilhoso. E aí então ele fala do que é ser um ministro da palavra de Deus. E aí ele explica por que ele mudou do seu itinerário, as suas razões, como ele não consegue prever o seu futuro. E aí, como dando um parênteses, ele fala, volta ao assunto, mas espera aí, vem cá, eu estou indo, gente. Eu estou indo porque eu tenho um propósito. Eu preciso coletar o dinheiro. E eu sei que gift, né, aqui é a graça e a doação. E vocês sabem por que nós temos que doar. Então ele explica por que nós temos que doar, que os macedônios que eram mais pobres deram dinheiro. E aí ele fala que é desse presente, esse presente é um presente maravilhoso que nós vamos dar com amor.
E, de repente, Paulo muda o tom, como se lembrando que os coríntios, eles, no começo, desprezaram Paulo. Você lembra? Em Corinto, nós tivemos a divisão de eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E muitas pessoas falavam que Paulo não era nada, ele não era nada, nada, era apenas mais um. E Paulo, então, ele vai lá e ele vai reivindicar a sua autoridade apostólica. E aí ele dá algumas lições, algumas palavras duras, mas ele termina com palavras de amor e mostrando o quanto ele os ama como igreja. E eu gosto muito de usar esses desenhos, porque esses desenhos do Bible Project, eu acho que é muito legal e nos dá uma visão bem legal sobre o que é as cartas à Igreja de Corinto. Então, nós temos, então, a fundação, ou melhor, Paulo, então, ele evangeliza, então temos aqui a primeira, na segunda viagem, né, em Atos 18, nós temos a menção da cidade de Corinto e se funda a igreja. Aí nós vemos também em Cloé, né, que nós temos os problemas, né, que acontecem, e aí Paulo sabe, né, dos problemas que acontecem, então ele escreve uma carta que a gente não sabe qual que é, e a segunda carta em que Paulo fala de tudo que aconteceu com essa igreja, que nós já sabemos, que teve, bom, não vou repetir a primeira carta de Coríntios, né, que seria a segunda carta dele, sobre todos os problemas, como tentar resolver para não ter mais problemas de divisões na igreja. E aí Paulo, então, escreve sobre, em 2 Coríntios 1, que quando ele foi lá, a segunda vez, lembra? A primeira vez quando ele fundou a igreja, e segunda, quando ele foi lá, e na verdade, aquele esporro santo, né? Que foi a visita dolorosa, que ele escreve em 2 Coríntios 2, 1. E aí ele escreve a carta para eles agora, falando que eu estou indo, né, que eu amo muito vocês, que Tito chegou muito bem, falando bem de vocês. E aí ele vai escrever o conteúdo da carta, que é isso daqui. Então, Tito leva a quarta carta, que é a segunda carta que está na nossa Bíblia. Então, Paulo fala assim, olha, eu quero me reconciliar com vocês. Eu agradeço a Deus, porque Ele é maravilhoso. E vocês me rejeitaram. Por quê? Porque eu era pobre. Porque Paulo ele não pegou o dinheiro dele, ele era fazendor de tendas. Lembra, em 18 meses, ele, junto com Áquilas e Priscilas, faziam tenda. E ele não sequer chegou a pedir dinheiro para eles. Ele fala em 2 Coríntios, ele não queria ser um peso. E ele, no fundo, pegou dinheiro dos outros. Ele foi sustentado por outras igrejas. Enquanto que os coríntios estavam achando que aqueles que falam bonito, que é bonito, né? A Bíblia fala que Paulo não era nada bonito, né? Pelo jeito. Eu acho que depois de tanto que ele foi massacrado, batido, açoitado, provavelmente nariz quebrado, apedrejado, ele tinha que ter muita cicatriz. Não era aqueles deuses gregos que falavam bonito, né? Ricos. Você sabe que eles cobravam, muitas pessoas, oradores gregos, cobravam por falar. E aí ele fala, gente, cuidado com isso. Porque o que é importante é apontar para Jesus. O verdadeiro status é que nós temos que apontar para Jesus. Que Jesus é como se aquela parada, né, em que os reis, os generais, eles levam as pessoas ao triunfo, triunfantemente apontando para Jesus. É o cheiro da vitória. Jesus é aquele que é vitorioso. E aí Paulo fala, e é por isso eu não preciso dar carta de recomendação. Eu sou a recomendação de vocês. Eu sou aquele que criou a igreja, eu fiz milagres, eu sou aquele que tenho como a recomendação, não precisa de nenhuma igreja me recomendar. Eu sou o Paulo. Eu sou o apóstolo de Deus para vocês, que não traz a velha aliança de Moisés,
E eu trago a nova aliança que é criada no Espírito Santo. Ele é glorioso, é muito melhor que a velha aliança. E vocês têm que saber que essa nova aliança é no Espírito, é em Cristo, que nos deu essa nova aliança na cruz, através do seu sofrimento. E aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Nós somos novos, é maravilhoso, é lindo demais. E olha, eu sofri tanto, eu fui batida, eu fui pobre, mas mesmo assim eu não me sentia pobre. Porque essa velha aliança, que não era nada, eu estou te trazendo algo novo. E isso não é nada. Isso só me enobrece diante de Deus e dos homens. Então, Paulo fala que o sofrimento que ele passou diante da cruz não é nada. É maravilhoso, é lindo. O mistério de Deus é lindo, apesar aos olhos humanos ser um sofrimento. E aí, é como se Paulo falasse, peraí. Veja bem, vamos voltar ao assunto. Gente, não esqueçam de ser generosos. Eu estou indo, eu vou arrecadar dinheiro, Coríntios, porque os pessoal da Galácia dos macedônios já contribuem, mesmo sendo pobre. E vocês não deixem de ser generosos, porque eu falei que vocês são generosos. Lembre, a gente tem que ser generoso, porque Cristo, ele se fez de rico, ele se fez pobre por nós, e nós somos ricos pela graça de Deus. Então, vamos doar com alegria. É melhor dar do que receber. E aí, de repente, Paulo muda, como se lembrando. Sabe aquela noite mal dormida? Pensei, não, eu tenho que falar. Peraí, olha, é o seguinte, vocês, que é um de Apolo, outro não sei o quê, e vem aqueles caras que trazem carta de recomendação de não sei aonde, falam um discurso bonito, se chamam de tal de superapóstolo. Gente, não esquece. Eu, Paulo, eu sou um fariseu. Se você quer saber, eu estudei aos pés de Gamaliel. Eu sou maravilhosamente douto na minha palavra. Eu sei que eu estou falando. Eu não sou que nem aqueles super apóstolos. Eu sou o apóstolo em Cristo. E olha, eu sou muito mais que eles. E ele fala, eu conheço um homem, né, no fundo dizendo a ele, que chegou até os tronos celestiais de Deus. Eu vi coisas que eu não tenho nem como descrever. Fui ao terceiro céu. E olha, para que eu não me ensoberbecesse, não ficasse soberbo, Deus me colocou um espinho na carne. Mas Deus me colocou para que eu pudesse ser humilde. E Paulo fala que ele orou para que Deus tirasse esse espinho da carne, apesar de ele ser super apóstolo, porque o poder fortalece na fraqueza. Então, Paulo, ele sabe dizer de uma maneira graciosa que apesar de tudo que ele podia ser, Deus o bateu para que ele pudesse ser humilde, apesar de ser um apóstolo tão grande. E por isso que ele não fica soberbo, ele não é o grande, aquele orador, aquela coisa que parece que quando ele chega, né, que nem esses grandes ditos apóstolos modernos que chegam de helicóptero, fazem show. Não, eu sou o verdadeiro apóstolo de Deus, que poderia ser arrogante, mas em Cristo eu sou humilde. Então, o que a Igreja Vida Nova tem que aprender com a Igreja de Corinto? Que nós somos tão semelhantes. A primeira coisa é que Paulo disse, alguém causou tristeza. Não fez apenas para Paulo. Paulo diz que apesar disso, a gente tem que perdoar, confortar. Para que as pessoas que tenham pecado não sejam consumidas por excessiva tristeza. Será que a gente consegue se perdoar verdadeiramente uns aos outros? Será que a gente tem mágoa? Aquela palavra que foi dita 5 anos atrás. E se eu fiz algo errado?
irmãos, novamente eu suplico, perdoe. Porque Paulo fala, perdoe, para confortá-los e que não seja consumida pela excessiva tristeza. Porque a nossa tristeza, gente, pode fazer a gente afastar da igreja. Vamos amar uns aos outros. Vamos saber nos perdoar. E Paulo, enquanto estava esperando Tito, ele não achou Tito, porque Tito tinha que se encontrar com ele. Chegou em Troade e Deus abriu uma porta para ele evangelizar. Mas Paulo não estava tranquilo, ele foi embora e partiu e não ficou para evangelizar ou para fazer um trabalho missionário. Então, Deus abre portas para o evangelho. E às vezes a gente é muito apressado. Eu não estou dizendo que a gente não deve evangelizar ou fazer algo. Por exemplo, agora nós temos que reformar a igreja. Então, às vezes Deus nos mostra algo que nós temos que fazer. Mas às vezes a gente é muito afobado. Nós temos que esperar o tempo certo de Deus. Será que a gente consegue identificar o momento oportuno de Deus? Isso, terceiro ponto que eu tenho é tão lindo. Paulo diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, nossa, mas nós não somos destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nossa, Paulo disse, ele quase morreu. Ele fala que quando ele estava em Efésio, ele achava que ele não ia mais viver. E às vezes a gente é um crente muito mimimi, concorda? Vem uma pequena provaçãozinha e a gente, Deus não me ama, por que aconteceu isso comigo? Jamais Deus me livra. Quem disse que cristão veio para ser feliz e ter felicidade eterna e o paraíso? Nós viemos para sofrer por Cristo. Será que nós estamos preparados para morrer por Cristo? E aqui em 2 Coríntios 5:20 disse que de sorte somos embaixadores em nome de Cristo. Deus exorta por nosso intermédio. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós exortamos os outros em nome de Cristo. A igreja exorta as pessoas em nome de Cristo. Eu exorto. Aí Paulo fala que ele escreveu aquela carta, né? E ele fala que aquela carta, né, deixou vocês tristes por um breve tempo. Mas agora me alegro, não porque fosse constritado, mas porque fostes contristado para arrependimento. Porque se nós estamos tristes segundo Deus, nós não vamos sofrer dano, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo traz a morte. Sabe, muitas vezes é muito difícil a gente falar para um irmão sair daquele seu pecado. Não que a gente é melhor que o outro, mas às vezes a gente vê um erro. E a Bíblia fala que Paulo, ele exortou, e na verdade acho que ele deu uma xingada feia neles, né? E ele, no começo foi difícil de escrever isso, mas ele viu que aquela tristeza, segundo Deus, produziu a salvação, tirou a pessoa do pecado e da morte. Se você souber que algum irmão está usando drogas, ou está indo para o mau caminho, ou está adulterando, ou está fazendo coisa errada, que Deus te dê bastante sabedoria e com amor
nós podemos exortar para que essa pessoa possa ter verdadeiro arrependimento. Eu oro para que nós possamos fazer isso com amor. E aquele que está em pecado, talvez seja eu, possa receber também, se algum irmão vir em mim um erro, em amor, eu saber aceitar e me arrepender, para que eu também possa ter uma tristeza que me traga a salvação e não me leve à morte. E em 2 Coríntios, quando Paulo fala sobre oferta novamente, ele fala que a graça de participarem da assistência aos santos, ou seja, doar, é agraciados, é ser agraciado. Você é agraciado, você oferta, você dá com amor. Não é sobra, não é também mau humor, não é fazer para os outros ver. É que quando você oferta, você é agraciado. Que bonito, né? E Paulo fala que ele não se vangloriou com os trabalhos ali. Não, não, não. Ele não se vangloria das coisas feitas por outros. E quem louva o nosso trabalho é Deus. Então, nós não vamos vangloriar com a obra dos outros, não. Não nos apropriamos de glória dos outros. Nós temos que nos esforçar e ser louvados por Deus, e não pelos homens também. E ele também fala, cuidado, porque alguns que se dizem superapóstolos, crentes, né, nessas novas igrejas, que pregam o evangelho que não de Cristo, nós temos que estar de olhos abertos, ser como o Bereano, ler a Bíblia. Nós temos que estar atentos. Igreja Vida Nova, estamos atentos contra as heresias, as marés, os modismos, os super apóstolos modernos. Será que nós estamos atentos às pessoas que se dizem apóstolos, né? E pregam outro Jesus? Outra teologia, que não a Bíblia. Ah, gente, ponto 9 é de chorar. Paulo fala esses superapóstolos, que eles são ministros de Cristo. Eu ainda mais. Ele foi açoitado, ele quase morreu. 5 vezes ele recebeu açoite, de 39 açoites. Ele foi batido com varas, apedrejado, naufragou 3 vezes. Eu nem sabia que antes da última naufrágio indo para Roma, ele já tinha naufragado 3 vezes. Ficou no mar, quase morreu. Não tinha comida, gente. Ele teve fome e sede, jejum, frio, não tinha dinheiro. Por que crente sempre fala que nós seremos felizes para sempre? Por que não aceita a verdade que para ser cristão é para sofrer? Onde está escrito que nós viveremos alegres e contentes para o resto da vida? Que evangelho nós estamos crendo? Que evangelho, que prosperidade nós buscamos? Ou nós buscamos Cristo acima de qualquer preço que devemos pagar? E Paulo também diz que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então, muito mais me dolerei. Qual o seu espinho na carne? Não sei. Talvez o nosso espinho na carne seja um filho distante.
Talvez seja uma doença, talvez seja um pecado, talvez seja dinheiro, nosso casamento. Mas a graça de Deus nos basta. E como basta? Paulo diz também que quando ele for, ele espera que não haja ainda aquelas contendas, iras, invejas, brigas, intrigas, orgulhos. Igreja Vida Nova, nós temos isso. Mas oro para que Deus possa trazer uma palavra chamada unidade. Porque Paulo fala isso para que a igreja, apesar de tudo isso, se ame, haja unidade. Que a Igreja Vida Nova não passe mais por divisões. É muito doloroso. Se a gente não gostar do um, então vou criar uma nova igreja. Ou eu vou criar um grupo e vou fazer uma segunda igreja. Não, Paulo nunca fala isso. Apesar das nossas contendas, iras, das nossas intrigas, nós temos que crescer, amar uns aos outros. Porque a 12ª lição é que nós temos que nos aperfeiçoar, consolar-nos, ser do mesmo parecer, ou seja, apesar das nossas diferenças, temos que ter uma opinião em Espírito Santo, viver em paz, e a paz, o amor de Deus estará conosco. A unidade da igreja é a coisa mais importante que nós temos que preservar. Há apenas uma igreja também. Não pode toda hora, porque nós temos diferenças, aí nós vamos embora, criar novos grupos. Não, não, não. Temos que nos aperfeiçoar, consolar e viver em paz, em unidade. A igreja de Corinto e a nossa igreja tem muitas semelhanças. E se nós queremos ser uma igreja firme, criados em 5 pilares importantes, nós temos que ter unidade acima de tudo. E nós temos que saber ter repreensão com amor. Nós temos que saber consolar, suportar, falar a verdade com carinho, saber construir um pilar apoiado no outro pilar, apoiado no outro, no outro e no outro. Porque se um largar o outro, a nossa igreja nunca mais vai ser firme. Nós não podemos ter família, infraestrutura, reunião, missão e educação. Nós não teremos a Igreja Vida Nova. Porque é somente firme, firme em Cristo, firme no Espírito, firme no amor, firme da unidade acima de tudo, é que nós podemos deixar um legado para o futuro. Que são os 3 tópicos que eu falei lá nas cartas de Paulo. Ele começou falando sobre a consolidação da igreja. Depois, ele fala das cartas de conselhos e de repreensão no amor. E depois, no final, quando ele escreve as cartas de prisão, ele está tentando deixar um legado para o futuro. Que igreja que são tutoriadas e pastoreados por Timóteo e Tito, que são as últimas cartas dele, possam deixar um legado para o futuro. Assim como a vida de Paulo, as suas cartas. Aprendamos a ter unidade, repreensão em amor e um legado para o futuro. Porque a unidade é, acima de tudo, o corpo de Cristo. Porque assim, a carta de Paulo termina belíssimamente com a bênção. E é o meu desejo para a Igreja Vida Nova, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Seja agora e para todos sempre. Glorioso e querido Jesus. Amém.